Boa tarde, professora Adriana. Muito obrigado pela presença, antes de tudo. Pessoal, para quem não me conhece ainda, né, já que nós temos alunos calouros dos diversos cursos, eu sou o professor Alexandre Claro Mendes, junto com a professora Renê, nós somos os coordenadores dos cursos de Ciências Sociais, Geografia, História e Pedagogia, e também dos cursos semipresenciais de História e Pedagogia. Então, nesse final de tarde de uma quinta-feira, é com imenso prazer que eu dou boas-vindas a todos vocês para essa palestra que acredito que ela está num momento extremamente importante, né? Inteligência socioemocional em tempos de pandemia. Eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é cuidar efetivamente da nossa questão socioemocional num momento extremamente delicado. Então, acredito que a fala da professora Adriana vai contribuir não apenas para a nossa formação, mas especialmente para a gente tratar aí com as questões do nosso cotidiano, seja dentro da nossa casa, com a nossa família, seja efetivamente no mundo do trabalho, para quem está trabalhando já fora, ou mesmo para quem está em trabalho remoto. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos e todas vocês, né, como eu já disse, e também da nossa palestrante de hoje, a professora Adriana de Oliveira Lobo de Mesquita. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação da nossa professora e, posteriormente, eu passo a palavra para ela. Então, boa tarde, Adriana, tudo bem? Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a oportunidade de ter essa fala nesse final de tarde, num momento muito bom, né, da gente palestra com esse tema. Muito obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Em relação à formação da professora Adriana, ela é formada e licenciada em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes, é pedagoga formada pela Universidade de Guarulhos, tem pós-graduação em Psicopedagogia pela Universidade de Bandeirantes, tem formação complementar em Educação pelo Instituto Superior de Psicomotricidade e Educação, tem capacitação e aperfeiçoamento em dislexia pela Associação Brasileira de Dislexia, ABD, tem especialização em pedagogias e estudos interreligiosos aplicados à educação e capacitação em terapia pedagógica e intervenções terapêuticas, psicanalíticas e pedagógicas pela Universidade Livre de Pampédia. Tem experiência profissional como coordenadora pedagógica, como psicopedagoga institucional do Centro de Convivência Infantil dos Crianças. É professora convidada pela RS Educação, Polo, Praça da Sé, para os cursos de psicopedagogia institucional e especialização em atividades físicas para grupos especiais. É professora convidada também para a elaboração de conteúdos do curso de pedagogia da Universidade Salesiano, a Unisal. E psicopedagogia também institucional e professora especialista no curso de pedagogia da FAP, além, obviamente, de ser a nossa professora do curso de Pedagogia, História, Ciências Sociais e Geografia. A formação da professora é extremamente extensa, mas eu paro por aqui, já dá para saber que vocês estão com uma excelente companhia nessa tarde de hoje. Então, Adriana, meu muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, né, e espero que os alunos possam aproveitar, né, essa excelente palestra que eu tenho certeza que será. Então, muito obrigado em nome dos cursos de Ciências Sociais, Geografia, História e Pedagogia. Boa palestra, muito obrigado, alunos. Antes de vocês iniciarem, até para a gente não ter nenhum problema posterior, eu gostaria muito que vocês colocassem o nome completo, RA, e curso e semestre, para que a gente possa lançar as atividades complementares para vocês em relação à participação dessa palestra.
Quem efetivamente não for aluno ou aluna e precisa, depois de um comprovante, eu preciso do nome inteiro e deve entrar em contato comigo e com a professora Renê. Meu e-mail, alexandre.mendes@fmu.br e Renê, com dois es, ponto Vituri, @fianfaan.br. Então, caso a gente tenha alunos de outras instituições que queiram aí uma declaração para constar como atividades complementares, basta entrar em contato conosco nesses dois e-mails. Então, muitíssimo obrigado, boa palestra. A palavra é sua, professora Adriana. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada mesmo pelo carinho, pela recepção. Obrigado, alunos, estudantes, muitos aqui que eu estou com muita saudade. Obrigado por vocês dedicarem aí essa tarde, esse pouquinho de tempo aí conosco. E vamos aqui tentar bater um papo, né, para abordar essas situações que estamos vivenciando hoje, tá bom? Eu só vou esperar mais um pouquinho para que todo mundo consiga aí se organizar, colocar, né? Tudo bem, Kel, Melissa, Thalita, todos vocês, Ana Clara, Esther, todos vocês, muito obrigada por estar me prestigiando nesse momento. É muito importante para mim que vocês estejam aqui. Então, para não. Eu só queria fazer uma pergunta, gente. A minha imagem está incomodando? Porque às vezes estão assistindo do celular, né? O que vocês acham? Não? Ah, então tá bom. Tudo bem, Mariana? Tudo bom? Ah, Alexandra, obrigada. Saudade também, Thalita. Obrigada, Renê. Obrigada, Gisele. Então vamos lá. A nossa temática. Então, a ideia, né, é nós discutirmos um pouquinho, né, sobre esta temática. E depois, então, a gente abre um pouco de espaço para as perguntas, tá? Porque eu adoro falar, vocês adoram perguntar, e aí eu vou acabar me atrapalhando e delongando demais, né? Então, a gente pode estar fazendo essa sequência, né? E aí depois nós abrimos para as perguntas. Tudo bem assim? Vamos administrar assim? Tá ótimo? Pode ser? Pode ser, Renê? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Dri, professora Boa tarde, Renê. Obrigada, então, por ter aceito aí o nosso convite, né? Um desafio. Em tempos aí, como sempre é necessário discutir inteligência socioemocional, mas em tempos como esse a gente consegue enxergar de fato essa necessidade. Obrigada, boa palestra, pode conduzir aí da forma como você considerar melhor e começar aí quando você achar que deve começar, né, e que está pronta para começar. Para nós, eu vou aqui por detrás, né, controlando, copiando e fazendo alguma coisa que for preciso, só que com o fone e a câmera desligada, tá bom? Tá bom, Rê. Obrigada, viu? Obrigada. Oi, Vinícius. Que bom você estar aqui. Júlia, tudo bem com vocês? Que bacana. Bom, não poderia deixar de ser, né? Nós começarmos o nosso encontro com uma mensagem aí, uma reflexão de verdade, né? Porque hoje nós vamos aí bater um papo, né? Nós vamos bater um papo sobre um tema muito atual, né? É um tema que pode-se dizer que são três situações que fazem parte da nossa vida, né? Que é a inteligência, que é a emoção e que é a pandemia. Então, tratam-se, né, na verdade, de assuntos que são inesgotáveis, né? Nós não conseguiremos, e nem é a pretensão nesse momento, esgotar esse assunto, mesmo porque são situações do nosso dia a dia, né? Corriqueiras,
e sempre teremos observações a serem realizadas, né? Mas nós tentaremos aqui colocar alguns pontos de reflexão, para que a gente consiga minimamente, né? Minimamente termos um equilíbrio para a nossa qualidade de vida. Então, essa, na verdade, é a nossa intenção. Também, gente, uma outra situação importante, né, que precisamos elencar aqui, que nós não temos assim nenhuma intenção, né, de fazer, de ser uma terapia, né, ou de trazer uma fórmula mágica para solucionarmos todos os problemas existenciais na época da pandemia, né? De forma alguma, mesmo porque isso não existe. Se alguém falar que existe, reflitam, porque isto não existe, não existe fórmula mágica, né? Mas a nossa intenção aqui é perceber que nós somos os protagonistas da nossa vida. E como seres humanos, nós precisamos nos conhecer. Aliás, é uma frase bíblica, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Quando nós nos conhecemos, nós conseguimos identificar que somos singulares, né? Que nós somos pessoas únicas, mas que principalmente nós não somos nem donos da verdade e nem donos da razão. A maioria dos conflitos que nós temos na nossa sociedade, vamos até falar minimamente, né? No nosso núcleo familiar, no nosso pequeno grupo de pessoas, e isso se estende até para o mundo, né? A maioria dos conflitos que são gerados, eles são por conta deste desconforto emocional. Porque muitos querem ter a razão e muitos querem serem os donos da verdade. E isso não é saudável, não é saudável para nenhum dos lados. Isto não é positivo. E também, né, gente, vamos combinar, né? Às vezes, não ter razão é bom, né? Às vezes, não termos razão é muito bom. E é por isso que eu trouxe, né, então, essa epígrafe aí, que e o bom da vida é viver bem, é estar bem, é querer bem. É uma fala do Seu Jorge. Aí, então, eu queria perguntar para vocês, né? Como que você está hoje? Né? Você está bravo? Você está amando? Você está apreensivo? Está feliz? Está tranquilo? Como que você está hoje, né? E para que a gente até faça aí uma releitura, né, de como realmente nós estamos hoje, eu gostaria de fazer aí uma dinâmica com vocês, onde vocês estão mesmo, né? Mais uma introspecção, né, para a gente perceber algumas coisas sobre nós. Então, eu convido todos vocês, né, para que a gente se sente confortavelmente, né, se acomode confortavelmente onde vocês estão. Se estiverem sentados, que procurem relaxar, colocar os pés no chão, nada forçado, muito sutil, né? É colocar mesmo. Se acomodar os braços, ou no encosto, ou nos braços da poltrona, ou ao longo do seu corpo, de maneira que você fique bem confortável, tá? Na medida do possível, ficarem o mais confortável. E fechar os olhos um pouquinho, mas não pode dormir, tá?
fechar os olhos um pouquinho. Eu vou aumentar um pouco essa música de fundo. E vamos respirando no seu tempo, do seu modo, simplesmente respirando. Isso. Respire. Agora, tentem encaixar a respiração de vocês na minha contagem, tá? Só que vocês vão respirando até a hora que eu falar para começar. Quando vocês inspirarem, fazerem com a boca fechada, e quando vocês expirarem pela boca, não pelo nariz. E vai puxar a respiração em 3 tempos e soltar a respiração em 3 tempos. Então, agora vamos iniciar esse processo. Inspirando, 2, 3, soltou. 2, 3. Novamente, 2, 3. Soltou. 2, 3. A última vez. 2, 3. Expira. 2, 3. Muito bem. Agora, continuem a sua respiração normal e nós faremos de uma outra maneira agora. Nós inspiraremos em 3 tempos, vamos segurar o oxigênio por 3 tempos e vamos soltar por 3 tempos. Vamos começar. Inspira, 2, 3, segura, 2, 3 e solta, 2, 3. Mais uma vez, 2, 3, segura, 2, 3, solta, 2, 3. A última vez, e 2, 3, segura, 2, 3, soltou, 2, 3. Muito bem. Vamos lá, voltando à sua respiração normal. Abrindo os olhos, vejam se está tudo no lugar. Estão todos bem? Espero que todos estejam bem. Voltando. Alguém pode colocar aí que tá vivo, que tá tudo bem, que voltou? Ai, que relaxadíssima, perfeito, perfeito. Muito bem. Sabe o que aconteceu, gente? Nós levamos um alimento muito importante para o nosso cérebro. É um dos alimentos mais importantes, que é o oxigênio. Quando nós levamos, né, o oxigênio, permite que essa movimentação cerebral aconteça
de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave. E essa tranquilidade, ela espalha para o nosso corpo. Ela acaba disseminando, né? Porque existe um processo muito rápido com os nossos neurônios que ele transmite esta tranquilidade para todo o nosso corpo. Porém, gente, o oposto também é verdadeiro. Quando nós respiramos de maneira muito rápida e superficial, que na verdade é o que acontece conosco todos os dias, né? Nós vivemos sem ar, né? Nós vivemos sempre puxando o ar porque está faltando alguma coisa, né? Porque a gente vive num constante estresse. É como se a gente estivesse falando para o nosso cérebro o seguinte: eu estou em perigo, eu preciso de ajuda. E o nosso sistema nervoso, ele fica em alerta. E quando ele fica em alerta, ele libera um monte de substâncias que nos tiram um pouco do nosso foco, que nos tiram um pouco do nosso raciocínio. Nós ficamos com um raciocínio confuso, nós ficamos ansiosos, tomamos atitudes deliberadas, sem planejamento. E tudo isso em questões de segundos. O cérebro é rapidinho, ele percebe como nós estamos. Então, quando a nossa respiração está muito acelerada, nós perdemos o foco do que a gente quer fazer. Nós perdemos um pouco, né, a nossa noção de direção do nosso planejamento. Agora, quando nós respiramos calmamente, o nosso cérebro entende que não tem nenhum perigo iminente, está tudo tranquilo. E o que ele faz? Ele distribui essa tranquilidade para o nosso estado físico e para o nosso estado emocional, deixando-nos equilibrado. Então, esse relaxamento, essa sensação de prazer que vocês tiveram, foi justamente por conta desta movimentação do oxigênio. E quanto tempo isso demorou? Menos de 3 minutos. Então, gente, com a consciência deste pequeno, mas fundamental item, nós conseguimos ou conseguiremos administrar uma boa parte do nosso dia, né? A gente já consegue refletir sobre isso. Pois bem, então vamos aí ao nosso contexto, já que está todo mundo bem, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo aí com o cérebro a todo vapor, né? Relaxado. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre a temática. Bom, todos nós, né, nos últimos aproximadamente 160 dias, né, tivemos experiências incríveis, né? Experiências recheadas de aventuras, algumas consideradas boas e outras não tão boas assim, né? E cada um de nós é que vamos saber avaliar, né, quais foram, quais não foram e qual o significado e o que elas significarão para a nossa vida futura. Mas todos nós, independente do curso que nós estivermos, independente da maneira ou das experiências que nós tivermos, né? O curso que a nossa vida teve aí nesses 160 dias aproximadamente, nós temos algo em comum, nós temos uma convergência de pensamento sobre esse período. Onde e como
ficam as nossas emoções. Como lidar com estas situações do dia a dia? Como eu disse, né, lá no início do nosso bate-papo, eu não tenho uma resposta para isso, né? Não tenho. Mas as referências, as pesquisas científicas nos pontuam algumas direções, algumas maneiras, algumas estratégias para que a gente possa sobreviver, né? Ou minimamente sobreviver a tudo isso que está acontecendo. E o mais importante de tudo, para que possamos ressignificar muitas coisas. Porque essa experiência que nós estamos vivenciando aí, é impossível nós não tirarmos alguma coisa dela para a nossa vida. É impossível. Mas também, dentro de todas essas questões que foram levantadas e que serão levantadas no decorrer do nosso bate-papo e no decorrer da nossa vida, a mais importante delas é saber quem eu sou, quem nós somos. E principalmente também saber o que eu quero, o que eu desejo depois de tudo isso. Como eu disse, né, não existe fórmula, não tem receita, não tem uma resposta fechada, mas a ideia, né, do grupo organizador e a minha ideia também é que nós possamos sair daqui hoje, pelo menos, né, refletindo sobre o que nós vamos discutir. Se vocês saírem refletindo sobre esta questão da respiração, nós já estamos no lucro, porque já internalizou esta informação, né? O quanto é importante esta situação, este momento nosso para a nossa vida. Bom, nós vamos analisar juntos alguns pontos, né? Um deles é a inteligência, né? Então, a inteligência, ela vem da palavra intellectus, né? Do latim, intellectus, e que ela é relativa ao ato de raciocinar. É a faculdade de conhecer, é a faculdade de compreender. A inteligência é o que nos diferencia do animal. E é este atributo que nos aproxima da razão. É a inteligência que nos aproxima da razão. É este atributo que, construído de maneiras diversas, né, por meio aí da nossa educação informal, né, ou seja, por meio das influências sociais da nossa família, da comunidade, da nossa igreja, do nosso bairro, dos nossos amigos, do nosso trabalho. Por meio destas influências informais, que nós chamamos de educação informal, e também por meio da educação formal. Então, este atributo da inteligência, nós o construímos por meio destas situações, por meio destas experiências. E nós nos construímos intelectualmente. Então, essas vivências, essas experiências fortalecem a construção desta inteligência, desta intelectualidade. Esses valores adquiridos dessas diversas formas são informações que ficam armazenadas. E sempre que somos solicitados à razão, sempre que a razão chama a nossa intelectualidade, elas eclodem, elas vão na direção e controlam, né, o nosso comportamento. Então, a inteligência, ela é racional, ela é a razão que direciona, então, os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, por sua vez,
eles estão intimamente ligados com a nossa personalidade, que também é constituída por todo esse processo. E a nossa personalidade administra, então, essas informações. Então, por exemplo, se a minha formação inicial esteve regada a um conservadorismo, né, a um engessamento, e aqui eu quero fazer um parênteses, gente. Eu não estou fazendo não estou nem falando que é bom ou que é ruim, não estou fazendo nenhuma relação com isso. Estou apenas explicando, tá bom? Que se a nossa formação foi uma formação conservadora, conservadora de hábitos, de valores, né? Todas as informações que eu receber, que chegarem até mim, o meu olhar, no mínimo de primeira mão, será um olhar conservador. Consequentemente, as minhas respostas a estes estímulos também serão conservadoras. O que isso quer dizer? Que será tudo analisado pelo meu prisma, pelo aquilo que eu acho que é verdade, por aquilo que eu fui constituída. Isso não é ruim e nem é bom. O que nós veremos no final qual é a ideia central desta nossa colocação. Segundo alguns autores também, né, vamos ressaltar isso, que às vezes, com o passar do tempo e com as relações sociais, esta postura, né, tradicional, conservadora, ela poderá ocorrer uma alteração nessa postura, nesse comportamento. Mas precisamos permitir que isso aconteça, né? Senão nós sempre continuaremos nessa situação. Faremos sempre uma leitura linear de tudo que acontece, sempre uma leitura única de tudo que acontece. Bom, então nós falamos da inteligência, né? Agora nós vamos falar da emoção. O que vem a ser a emoção? Se alguém quiser colocar alguma ideia aqui no chat, podemos aproveitar aí esta oportunidade. O que vem a ser a emoção? Alguém? Aquilo que se sente? Mais alguém? O que não é racional? Medo, tristeza, algo que vem do coração, sentimentos, alegria, uma reação do cérebro. Todos estão certos. Agora, o que sinto fica muito. Aqui foi a Marcela. O que eu sinto fica muito generalizado, né? Você. Vamos supor, você comeu alguma coisa e te fez mal e te deu um mal-estar no estômago. Você está sentindo dor de estômago, né? Isto é uma emoção de alguém sobre uma situação. Ah, é só uma reflexão, tá bom, Marcelo? Tá bom? Ah, essa daqui, olha, também faz parte ainda, esqueci de mudar o slide, é sobre a questão da razão, né? De eu ser o dono da razão, né? De eu ter uma visão conservadora, né? Os dois estão olhando a mesma coisa, só que cada um está olhando por um prisma. Este aqui fala que é o 9 e este aqui fala que é o 6. Os dois estão corretos, mas o engessamento, né? A maneira como eles vivem não os permitem, no mínimo, mudar de lado para entender por que esse acha 6 ou para entender por que esse acha 9. Então, isso daqui é a questão aí da nossa intelectualidade, né? As reações da nossa intelectualidade.
Bom, gente, então vamos lá discutir sobre a emoção, né? A emoção, ela é um fenômeno orgânico, ou seja, não é controlado pela razão. Alguém colocou alguma coisa nesse sentido aí no chat. Ela não é controlada pela razão, a emoção. Ela é psíquica e social. O que que isso quer dizer? Que os estímulos que nós recebemos, né, do meio social que nós vivemos, né, que estamos inseridos, eles produzem respostas automáticas, do tipo assim, eu sinto, logo eu existo, né? Então a emoção, ela não é uma ação refletida, ela é automática, né? Ela tem uma autonomia, né? E por que que ela é social? Porque ela responde o estímulo que ela recebe do meio o qual está inserido, tá? A emoção são as sensações de bem-estar e de mal-estar. Mas não é aquele mal-estar que eu acabei de dizer aqui, que é de estômago, né? Por diversas situações. É o mal-estar da tristeza mesmo, né? É, e essas situações, tanto o bem-estar quanto o mal-estar, contagia o outro, contagia quem está perto de nós. Então, se uma pessoa ela está alegre, então veja que a emoção ela é um fenômeno orgânico, ou seja, né, ela é visível, né? Você expressa essa emoção, por isso que ela é orgânica, né? Se uma pessoa ela está alegre, tá? Ela está sorrindo, ela está feliz e ela representa isso fisicamente. Ela começa a dar risada, ela começa a cantar, ela começa a dançar, né? Quem está perto dela também vai se sentir, na maioria das vezes, se sentirá contagiada com isso. Quantas vezes nós já rimos de situações que nós nem sabíamos, mas de ver a pessoa rir, a gente dá risada também. Quantas vezes isso já não aconteceu? Porque é uma emoção, né, que externalizou e que contagia. Então, a emoção é isso. Agora, o oposto também, várias vezes, né? O oposto também é verdadeiro, né? Quando a pessoa ela está muito preocupada e ela exterioriza esse sentimento com rugas na testa, com movimentos das mãos, né? O Almiro se sente um catalisador, com movimento das mãos, né? Às vezes produz até sudorese, porque não consegue administrar essa situação. Aí a pessoa que está por perto também acaba se contagiando com isso. A pessoa também começa a franzir a testa, né? Gente, a gente não precisa ir muito longe, né? Quando alguém boceja perto de você, o que que acontece? Você boceja também, né? É uma emoção, ela está exteriorizando um sentimento, né? Então, ela está bocejando e você boceja também, né? Então, a emoção, ela tem essa característica, tá? Então, não precisamos ir mais longe também. Às vezes você encontra pessoas que elas são super para cima, são super para cima e você adora ficar com essas pessoas. Por quê? Porque ela está sempre de bom humor, tranquila. Agora, em compensação, tem uma meia dúzia que você quer passar longe, né? Porque ela, sim, é influenciável, Isadora. Depois a gente consegue responder tudo direitinho, tá? Não esquece essa pergunta, vamos deixar mais para o fim. Existem aquelas pessoas que elas são constantemente tristes, né? Pessoas que são constantemente preocupadas. E você acaba se contagiando, e toda vez que você chega perto dela, você pergunta se está tudo bem, ela falou bem o quê? Né? Então ela exterioriza esse sentimento e você acaba também se envolvendo. E às vezes você está tão de boa
mas o negócio estava tão pesado ali, como em algumas pessoas, que você acaba se contagiando com aquela situação, né? A emoção, gente, nós não conseguimos disfarçar, porque ela é física, né? Ela é autônoma, ela é imediata. Existem pessoas que elas são tão transparentes, que às vezes elas ficam em situações super mega embaraçosas, né? Do tipo assim, você tá de costas, né? E alguém fala assim para você: "Ai, essa roupa tá bem em mim, né? Essa roupa tá boa, tá bom para mim sair com essa roupa". Aí você vira, quando você vira, a sua boca fala: "Tá", mas o seu cabeça tá escrito: "Que coisa feia, credo", né? Depois eu respondo: "Tá, Bia, não esquece não", tá bom? Então, às vezes, a gente passa por esses pensamentos, por essas situações, né? Porque a gente não pode esquecer que o nosso corpo fala, né? E aí você tá toda falando que sim, que ela está bem, mas no fundo, então às vezes fica tão transparente, né? Que acaba complicando. Então, não é legal, mas às vezes você lembra que a gente falou dos ajustes sociais? Lá na frente a gente vai falar, tá? Sobre essa questão dos ajustes sociais. Então, esses conceitos colocados, né, vocês devem estar se perguntando, né? Se a inteligência é a razão e a emoção não tem razão, né? Como encontrar o equilíbrio disso? Essa pergunta não quer calar, né? Não quer calar, e se a gente conseguir chegar no consenso, nós vamos ganhar milhões de dólares. Não é nem reais, é dólares mesmo, né? Principalmente quando todos nós estamos vivendo é, quando todos nós estamos vivendo este momento peculiar, que é esse momento do isolamento. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós estamos fazendo a transmissão da minha residência, né? Aliás, sejam todos bem-vindos aqui em minha casa. E eu moro em um local, eu moro no interior de São Paulo, e eu moro no interior do interior, né? E eu sou rodeada por residências que possuem animaizinhos. Então, talvez agora, daqui a pouquinho, o Joaquim vai começar a cantar. Então, se ele começar a cantar, não se assustem, tá? É o galo do meu vizinho aqui, que se chama Joaquim, que eu pus o nome nele de Joaquim. E agora tem um grilo cantando aqui, vocês estão ouvindo? Ele está super forte. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Mas é só um parênteses para vocês não se assustarem, né? Para os alunos que não me conhecem ainda, tá bom? Então vamos ver, né? Se a inteligência é a razão e a emoção é o coração, ou não tenho razão, como que a gente pode dar conta de tudo isso que a gente está realizando? O nosso cérebro, ele possui muitas capacidades. O nosso cérebro. Então, Selma, a gente já vê isso daí, tá? Guarda essa perguntinha que a gente vai responder no decorrer e depois a gente pode complementar. O nosso cérebro é como se fosse ele é um computador, né? Então ele vai armazenando todas essas informações, ele vai deixando tudo lá reservadinho. À medida que nós precisamos, que nós temos os nossos estímulos, ele vai puxando para que a gente possa oferecer essas respostas, né? Nós temos um estudioso muito interessante que é Gardner, que discute as inteligências múltiplas, né? E toda essa discussão sobre a inteligência emocional, a inteligência socioemocional, partiu dessas leituras de Gardner, né? Que ele coloca aí estas inteligências.
tá bom? Que o nosso cérebro ele responde aos estímulos de acordo com as necessidades, de acordo com como o nosso cérebro recebe, né? Isso, e utiliza as várias nuances, vamos assim dizer, do nosso cérebro. Então, ele defende, né, que a inteligência ela está ligada à resolução de problemas. Simples assim. Tá? Então, a inteligência nos é dada para a resolução dos problemas. Tá? E, em se tratando de relações sociais, porque nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade. A maioria dos nossos conflitos devem-se por conta destas relações sociais, dessas relações interpessoais e intrapessoais. E o Gardner ele já discute isso, ele já elenca essas inteligências nos seus estudos. Então, partindo desta concepção, né, houve-se, então, um interesse, uma discussão, e também pelas vivências, né, dos anos 90 para cá, a sociedade como um todo vem sofrendo muitas influências. Influências da tecnologia, influências deste alavancar do desenvolvimento, né, da humanidade mesmo, alavancar de muitas pessoas com tristeza, muitas pessoas com depressão, muitas doenças aparecendo, né? Então, pegando esse gancho, né? Pegando esse gancho dessas inteligências, de como o nosso cérebro ele reage frente a estas situações, nós temos aí a concepção do estudo que nós já ou conhecemos ou nós já ouvimos falar, que é sobre a inteligência emocional, que nós discutiremos aqui como inteligência socioemocional. O que é, então, a inteligência emocional? Né? A inteligência emocional é você tirar, né? Tirar as emoções e deixar só em sua inteligência, é tirar a inteligência e deixar só a emoção, não é nenhuma coisa e nem a outra. Né? Esse termo ele foi de inteligência emocional, por conta de toda essa pequena história aí para vocês, ele foi, então, cunhado pelo Daniel Goleman, que é um psicoterapeuta, ele tem um livro que leva este nome, Inteligência Emocional, foi um best-seller, né? Vendeu não sei quantos milhões de cópias, e serve, então, dá apoio para que a gente consiga interpretar o que o nosso cérebro precisa reagir ou deve reagir, ou o que é o mais ideal de reação frente a esses estímulos diversos que nós recebemos. Tá? Então, para Daniel Goleman, inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de identificar os seus sentimentos, de sentimentos e emoções, com mais facilidade e saber escolher o caminho certo. Por isso que eu falei, você equilibrar essas duas situações, estar pronto para que você tenha minimamente um direcionamento menos ruim frente às situações do dia a dia. Essa discussão, né, ela vem ganhando um espaço muito grande aí na nossa sociedade, né, por conta de tudo que a gente já elencou anteriormente, e ele se apoiou também nos estudos das nossas capacidades psíquicas. Quais são as nossas capacidades psíquicas? As nossas capacidades básicas para nós interagirmos, para nós vivermos socialmente, né? A sensação, a percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, a nossa imaginação, a nossa emoção e o nosso sentimento. Então, o que ele fez? Ele pegou todas essas informações e colocou de uma maneira que a gente consiga auxiliar, né,
para que o homem consiga, né, sobreviver, para que ele consiga se manter nas situações de diversas maneiras, né? A inteligência emocional, então, ela é a união, ela é a interligação da habilidade cognitiva. O que é essa habilidade cognitiva? É a capacidade de pensar, a capacidade de resolver problemas, com a inteligência geral, ok? Então, resumindo tudo isso, né, é a maneira de identificarmos as nossas emoções. Depois eu respondo da programação neurolinguística, tá, Isadora? Alguns relacionam a inteligência artificial, a inteligência emocional, a inteligência artificial, a inteligência emocional como uma característica ligada à maturidade. Ou seja, como nós vimos que nós somos construídos e que por meio do meio social nós vamos aprimorando, vamos modificando, vamos agregando ou vamos estabelecendo critérios de relações com o mundo exterior, então a gente põe na nossa cabeça que essa inteligência emocional está ligada com esse desenvolvimento, né? Com a nossa maturidade, com o nosso tempo de vida. E é justamente o oposto disso que o Daniel Goleman coloca, ele e todos os outros pesquisadores da temática. Ele fala que essa inteligência emocional, ela pode ser já praticada desde a infância, desde quando o bebê nasce, né? E depois nas escolas de educação infantil, porque desta forma, com certeza, eles serão sujeitos melhores, né? Serão adultos melhores. O importante, quando nós falamos em questão de maturidade, em questão de desenvolvimento, é que nós estamos sempre aprendendo, né? E a gente não pode, James, é tudo pelo chat, tá? E nós não podemos, então, perder essa oportunidade de aprender. Mesmo que você não vá colocar em prática aquilo naquele momento, mas você não pode perder a oportunidade de aprender, porque em algum momento você será solicitado, tá? Então, o que ele fala aqui? Olha, a inteligência emocional, ela nos auxilia a não sermos arrastados pelas nossas emoções. Por isso que ele fala que é o equilíbrio, né, entre as questões emocionais e a razão, né? Não nos arrependendo depois, né? Depois a gente discute, Amanda. Sejam nos momentos de euforia ou de melancolia, né? Então, minha avó sempre dizia, né? Não toma nenhuma decisão quando você estiver nervoso ou quando você estiver muito alegre, porque esses momentos não são saudáveis. Nós teremos as consequências disso depois. Eu até coloquei aí, né, duas imagens que refletem um pouco essa nossa fala, né? Para nós não sermos arrastados pelas nossas emoções, nos arrependendo depois, né? Comer demais quando a gente está triste, quando a gente está ansioso, né? Ou reagir com violência verbal, né? Verbal ou física, em situações simples do dia a dia. Então, a inteligência emocional, ela veio justamente para nos auxiliar nesse controle, né? A inteligência emocional hoje, ela está mais discutida, ela saiu um pouco do foco de quando ela foi pensada, né? Não só pelo Goleman, como pelos outros teóricos que o antecederam, que era justamente para a promoção dessa qualidade de vida do sujeito. Hoje, a inteligência emocional, assim como o PNL, eles estão muito voltados para as questões empresariais, para perfil de empresa, para perfil de funcionário, para perfil de colaborador, para perfil de parceiros, tá? Mas esta habilidade, né, o desenvolvimento dessa habilidade, ela pode ser para todas as idades, inclusive
na infância, para promover a qualidade de vida. Quando a gente fala em desenvolver a inteligência emocional na infância, é conduzir a criança a uma reflexão daquilo que ela está sentindo. Se ela está assim como nós, só que para que a gente possa conduzir essa criança, nós precisamos também estar equilibrados emocionalmente, né? Estarmos com a nossa inteligência emocional dentro de um equilíbrio. Então, às vezes, ela está chorando e ela não sabe nem por que ela está chorando. E aí, então, você interroga, mas o que está acontecendo? Em vez de você falar, pare de chorar, que você não tem motivo, é justamente perguntar por que você está chorando, o que está acontecendo. Talvez ela consiga expressar, eu estou com dor de cabeça, mas por que você está com dor de cabeça? Ah, porque eu briguei com meu amiguinho, porque eu briguei com a Beatriz, eu briguei com a Maria. Então, ela vai começar a entender os sentimentos dela. Ela vai começar a entender as emoções. Então, quando ela entende as emoções, ela fica menos vulnerável. Essa, mais ou menos, é a ideia, Amanda. Tá bom? Goleman apresenta alguns fundamentos, né, para o equilíbrio. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nessa imagem, né, que eu coloquei. Então, nós temos o nosso cérebro, ele tem dois lados, né, lobo direito, lobo esquerdo, e que representa toda a parte da razão, tá vendo aqui, ó, toda essa parte da razão, tá vendo os pontinhos? E aqui é toda a parte da emoção, das artes, da música, né, da criatividade, então é toda colorida. Então, o Goleman propõe fundamentos para que a gente consiga manter este equilíbrio, né? Tanto que quando a gente busca alguma imagem sobre inteligência emocional, nós sempre temos uma balança com o coração e o cérebro, né? É mais ou menos essa visão. E eu acho que eu até coloquei essa imagem aqui. Então, vamos ver o que ele fala, né? Aí agora, então, vem essas orientações de como a gente pode, até a Cel que perguntou lá atrás, como que a gente pode fazer essa reprogramação? Na verdade, é uma reeducação, na verdade, é uma mudança de comportamento, né? E nós veremos que essa mudança de comportamento ela é além do que a gente possa fazer em um dia, em uma semana, tá? Então, ele apresenta alguns fundamentos para que possamos agir além do pensamento lógico-racional, envolvendo também as emoções. Uma delas é o autoconhecimento, né? A autoconsciência, né? O que isso significa? É a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções. É a capacidade de você identificar qual é o seu limite. Lembra que eu disse lá, logo no começo, mais ou menos, que nós somos protagonistas da nossa vida? Tudo depende de nós. Eu não vou esperar ter consciência das minhas emoções esperando que alguém faça isso por mim. Eu que preciso desenvolver esta habilidade em mim. Né? Então, o que os exemplos trazem para nós, né? Se você tem um pavio curto, né? Então você, com a sua autoconsciência, com o seu autoconhecimento, você deve evitar discussões, você deve evitar comentários, você não deve evitar participar de assuntos que você tem certeza que você vai explodir. Então, por exemplo, futebol, política, som alto da casa do vizinho, o namorado da sua filha, a namorada da sua filha, o namorado do seu filho, a namorada do seu filho, não importa. Se esses assuntos te incomodam, né? Então você precisa saber como você vai entrar nesse processo dessa conversa. Ah, então agora eu não posso participar de nada? Pelo contrário. A autoconsciência, esse autoconhecimento vai te dar o limite. Quando você perceber que você já está esquentando
a melhor situação é ou você enche a sua boca de água para você ficar quieto, porque a gente não consegue falar e com a água na boca, né? Ou você pede licença, vai dar um rolê e depois volta. Porque isso chama-se autoconhecimento, tá? Se você perceber que você vai. Porque ninguém melhor do que nós sabemos do que nós somos capazes. Ninguém melhor do que nós sabemos o que o nosso pensamento pensa, né? Exatamente, Yasmin. Você saberá os seus limites. Você identifica os seus limites. Se você não gosta de determinado assunto, então você se afaste dele, porque você sabe que vai dar ruim, né? Como o pessoal fala. Então vamos trazer um pouquinho para hoje em dia, né? Esse autocontrole. A gente vai falar um pouquinho lá na frente também, tá? Na verdade, aqui é você ter consciência das suas emoções. Então, eu sei que eu sou pavio curto, então eu não vou. Eu nem vou participar dessa roda de conversa porque vai dar ruim. Então, esta é a autoconsciência, tá? Então, vamos trazer um pouquinho para os dias de hoje, né? Para os dias da pandemia. Eu coloquei aqui um exemplo, mas que tenho certeza que vocês vão conseguir entender toda essa situação, né? Por exemplo, hoje na pandemia, né? Estamos todos juntos, todos misturados, né? Mas você precisou sair para trabalhar, não teve jeito. Então a sua família toda ficou em casa, mas você já retomou o seu trabalho. E como está tudo em rodízio, está tudo muito complicado, você teve um dia daqueles no seu trabalho. Você teve um dia bem complicado. Com licença. Um dia bem estressante. E não vê a hora de chegar na sua casa, para você poder descansar, para você relaxar e ficar no silêncio, sem barulhos, né, de carro, de moto, de telefone, do que seja. Mas as crianças ficaram em casa. As aulas não voltaram. Estão todos com a corda toda. Aí você lembra disso, né? Aí você começa a refletir no trajeto que você vai, o que você vai fazer? Meu dia foi super estressante e eu preciso descansar, eu preciso acalmar minha cabeça. Aí você fica pensando, né? Vai direto para o banho, por exemplo, né? Eu vou chegar e vou direto para o banho. Então, você já sabe que precisa de algum jeito, né? De um tempo de silêncio. Ou seja, você teve a autoconsciência que se você não tiver esses minutos de silêncio, o seu pavio vai explodir. Discutiu com o chefe, com os colegas, tá? Então, se você tem essa autoconsciência, esse autoconhecimento, você está aplicando a sua inteligência emocional. Você está se conhecendo. Então, esta é a leitura, né? Você está se conhecendo. Agora, a outro fundamento do Goleman. Eu preciso andar rápido, senão não vai dar tempo. É a autorregulação. O que é essa autorregulação? É a capacidade de lidar com as próprias emoções. Vamos lá. Você chegou e foi direto para o chuveiro, certo? Você chegou e foi direto para o chuveiro. Só que era rodízio do controle de água e você estava sem água para tomar banho. Porque você entrou, você não conversou com ninguém e foi direto para o chuveiro. E não tinha água para você tomar banho. O seu tão esperado e desejado banho. O que fazer? Senta e chora. Senta e chora, né? Xingar, bater a cabeça na parede, chutar o vaso sanitário. Você tem que refletir sobre essa emoção. Você deve... Oi, boa noite. Você deverá refletir sobre essa emoção para que ela te ajude a se equilibrar. Então, quando você reflete sobre essa emoção que você teve naquele momento, você tem uma autorregulação. Então, como, por exemplo, sentar no vaso e respirar fundo.
né? Usar a técnica aí da respiração. Ou então, ouvir uma música, né? No celular, porque todo mundo vai para o banho com o celular, né? Isso hoje é segunda pele. Ou ficar alguns minutos lá, quem sabe, né? Aí conta até 10, sabe aquele ditado que fala conte até 10? Então você está autorregulando essa sua emoção. As questões da aplicabilidade da inteligência emocional é que ela deve acontecer quando você aplica, né, a sua inteligência emocional. É justamente quando você está no olho do furacão. Por isso que chama-se inteligência. Você tem que refletir sobre aquilo que você vai falar, vai fazer, tá? É quando você está no momento da sua maior fragilidade, né? Então, você precisa a ideia, né, do Goleman, não é que você precisa, a ideia do Goleman é você ter essa autorregulação, entender como que você vai lidar com essa emoção, tá ok? Então vamos lembrando, né, que a inteligência aí então aqui, ó, eu pus essa imagem, né, que acho que 90%, 98% das pessoas, se não vivenciaram, já presenciaram, né, que é uma mãe, provavelmente, com um filhote aqui atrás, chorando, com um carrinho cheio de compras e ele dando um pitizinho no mercado, né? Então, como que a gente controla essa emoção, né? Você tem medo? Pois é. Como que você controla essa emoção? Então, aqui você tem o processo de ter a conversa anterior, que é como a gatinha perguntou lá atrás, né? Então, olha, nós vamos no mercado, tal, porque você já sabe como você vai reagir, ou você briga no mercado, olha, tá vendo? Então, ela não teve aí uma autorregulação, né? Ela não teve aí um autocontrole, uma autorregulação das suas emoções. Né? Já me ensina, por favor. Ah, com certeza, né, Ingrid? Veja bem, a outra colocação de Goleman é a automotivação, tá? Então, o que é a automotivação? É a capacidade de se motivar, de se sentir motivado, de você não depender de ninguém para você se sentir bem. É não esperar que alguém venha, te elogie, te motive para você continuar no seu caminho. A automotivação é você identificar as suas qualidades e explorá-las ao máximo. E também você perceber as suas fragilidades e trabalhando com ela na medida do possível. Então, isto é a automotivação, tá? Então, no nosso exemplo, né, do dia exaustivo, na ausência do banho relaxante, mas você sabe que ficou muito tempo fora, né? Então, quer dizer, você queria tanto tomar um banho, né? Mas você sabe que você ficou muito fora e as crianças estão te esperando para fazer aquela brincadeira que só você sabe fazer com elas. Só você entende como elas gostam daquela brincadeira. Então, o que você vai fazer? Você vai usar a sua automotivação, você vai usar esta sua habilidade, que é brincar bem com as crianças, e encontrar, então, a sua capacidade de promover o equilíbrio e ir lá brincar com as crianças. Então, quando você tem essa automotivação, mesmo no meio dessa confusão toda, que não tem água, que você está estressado, mas você encontra um motivo para dar sequência ao seu processo, ao seu objetivo, por si só, então isso chama-se automotivação. Olha aqui. Exatamente, Roseli, é mais ou menos isso, né? Então, esta é a automotivação. As referências também orientam para nós fazermos uma lista de tudo que a gente gosta, né? Que ajuda também a gerir essas motivações, né? Uma coisa que é muito importante a gente deixar claro aqui é que a inteligência emocional ela não aparece da noite para o dia, gente. Muito pelo contrário, tá? Ela precisa de muita reflexão. Nós já vimos aí pelos exemplos, tá? Sobre o que nós somos, sobre o que nós queremos ser e onde nós queremos chegar. Lembra da primeira pergunta, né? O que eu quero? O que eu vou ser? Quem eu sou, né?
E a outra colocação dele é sobre a empatia, né? O outro fundamento dele, que é a empatia. A empatia hoje ela está sendo muito discutida, muito falada, que é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva do outro. Até coloquei uma imagem bem legal aqui, né? É você ver pelos olhos dos outros. O que é isso? É você não julgar, né? É você não criticar, né? Quando nós temos empatia, nós somos pessoas mais tolerantes, mais cordiais, e ela é desenvolvida ao longo do nosso tempo, ao longo do tempo. No exemplo, então, né, lá do banho, é uma habilidade, Bruna. Ao decidir brincar com as crianças, ele praticou a empatia. Por quê? Pois percebe que, além da expectativa que elas estavam, né, ele percebe também que as crianças elas não entendem a situação que ele está vivendo, que é uma situação de estresse, uma situação complicada. Então, ele teve a empatia, ele abriu mão de algumas coisas, ele olhou a situação pela outra vertente, pelo olhar do outro. Né? E hoje a nossa sociedade ela busca a cultura da paz. A cultura da paz é onde a gente pratica mais a empatia, quando você busca a cultura de paz, né? E a empatia também ela é praticada com a escuta, gente, mas é com aquela escuta ativa. Sabe aquela escuta que a gente não atropela quando a pessoa está falando? Então, a empatia também é isso, é você escutar ativamente, né? E isto é uma atitude inteligente. E a última habilidade que ele coloca, né, o último fundamento aí, são as habilidades sociais, que é o grande, ao concurso de tudo, né, é o grande problema de todas as situações, porque diz respeito às relações interpessoais, envolve muito as questões da empatia, ela está na nossa vida, é onde nós temos que resolver os nossos conflitos, é onde que nós temos que lidar com essas situações, com essas emoções, nas relações interpessoais. O que são as relações interpessoais? São as relações com as pessoas de fora. Porque nós já temos um grande conflito que é intrapessoal, que é conosco, né? Então, vocês imaginam com as pessoas de fora. Né? Lidar com as emoções nas relações interpessoais é o melhor caminho. Com as suas e as dos outros que te cercam, né? Quer dizer, com todo mundo que está com você. Se você está emocionalmente envolvido no conflito, não tome nenhuma decisão. Procure colocar a situação de maneira harmoniosa. Então, por exemplo, eu estou solteira, mas a minha filha está namorando. Então, o que eu faço? Eu fico apurrinhando a minha filha para ela desistir do namoro. Mas o que eu estou sentindo? Olha que complicação, eu não estou entendendo o meu sentimento, né? Eu estou comprometendo por uma questão de egoísmo, vaidade, orgulho, etc., a minha relação interpessoal com uma pessoa que eu amo, né? Pode ser, a carência também. Então, voltando lá no nosso exemplo, se ele estiver ainda nervoso com a situação, e aí já pensou? Ele já está nervoso com a situação que ele não conseguiu tomar banho, que ele ainda não relaxou, etc. e tal, e a esposa chega com uma conta para pagar. Imagina qual conta? A conta de água. Aí dá ruim, né, gente? Aí causa vários problemas. Então, nós precisamos ter esse senso, né, de saber o quanto nós devemos chegar com o outro, né? Quais são essas situações? Porque se nós chegarmos no olho do furacão e ainda nós provocarmos mais situações, então é muito complicado. Então, quando a gente fala, né, fazendo aí uma leitura, deixa eu ver se eu coloquei aqui uma imagem de relações, de relações sociais. Então, é você conviver com tudo, com todos, né? E tentando explorar o melhor possível dessas relações sociais, tá? Então, quando a gente fala, né, em uma leitura bem genérica da aplicabilidade da inteligência emocional, nós devemos ficar atentos às situações e principalmente
Como nós ouvimos estas informações? Como que nós processamos estas informações? E principalmente como nós resolvemos essas situações. Não tomar nenhuma decisão no calor do momento. Seja ele de tristeza, seja ele de alegria. A inteligência emocional, ela trabalha com, nós temos essas habilidades, ela cultiva isso, né? Que nós temos as habilidades naturais. Porém, com esta vida minuto que nós levamos, né? Que nós somos obrigados a levar esta vida minuto, às vezes nós não conseguimos refletir sobre essas emoções. Por isso que eu disse que a gente não tinha nenhuma receita, e sim orientações, e sim maneiras, né, de caminhos, né, para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio. Uma dica, né, para nós treinarmos e praticarmos esse encontro conosco, o encontro com esse equilíbrio, é aquela respiração que nós fizemos no começo, né? Então, aquela respiração, ela exatamente. Depois eu respondo, tá bom, Ellen? Senão eu não vou dar conta aqui, tá? Mas a sua fala tá certa. Você fez uma pergunta, né? Mas depois eu respondo. Então, nós praticarmos essa respiração, tá? Porque a gente vai se encontrar, a gente vai ficar calmo, né? E também a meditação, né? A meditação ajuda muito, tá? Não existe, gente, sentimento pior ou melhor. Isto não existe. Quando existe a discussão da inteligência emocional, não está falando para nós sermos bons ou nós sermos ruins. Nós temos que ser o que nós somos. Nós temos que ter os nossos sentimentos, tá? O que compromete isso é quando nós não sabemos dosar esse sentimento. E quando nós não permitimos que um sentimento dê espaço para o outro sentimento. Então, às vezes, aconteceu uma coisa muito chata, muito triste, nos deixou, mas a gente não está percebendo as outras coisas que estão acontecendo do lado. Então, isso que provoca, então, o nosso desequilíbrio. A nossa sociedade, então, ela pede que a gente esteja o tempo todo feliz, né? Todas as fotos, todos os lugares, todas as fotos do Facebook, ninguém tira foto do Facebook triste. Todo mundo tira foto bonita. E isso não é legal, né? Porque, na verdade, isso não é verdadeiro. Tá? Então, o medo, por exemplo, é uma defesa do cérebro para nos defender. Então, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo do escuro. Então, é uma forma que o cérebro reage para nos proteger, né? A raiva, ela é um sentimento muito forte, ela é um sentimento muito profundo. Não é que nós vamos sair aí quebrando tudo, dando um murro em todo mundo. Mas, por vezes, essa raiva, ela controla as injustiças. Ela consegue ajudar as injustiças. Então, acontecer algum conflito, você consegue, por meio dessa inteligência emocional, ter esta razão e ter esta emoção e colocar, então, uma resposta positiva para o problema. Bom, existem profissionais, né, que nos auxiliam a encontrar o equilíbrio. Porém, nós somos os protagonistas da nossa própria vida. Tudo precisa ser medido, sem excesso. Comer demais faz mal, dormir demais faz mal, beber demais faz mal, trabalhar demais faz mal, tudo faz mal. Aí a gente trouxe aqui para vocês essas imagens, né? Que é até uma dica de filme que eu gostaria de deixar para vocês sobre o filme Divinamente. Então, é o medo, a raiva, é a alegria, o nojinho, a tristeza, tá? Certeza que a partir de agora, quando vocês assistirem esse filme, nós faremos uma leitura, né? Mais profunda sobre o que nós queremos e principalmente sobre o que nós somos. A primeira situação, a mensagem, né, que fica desse bate-papo é entendermos quem nós somos. Quando nós entendermos quem nós somos, quando nós entendermos o que de fato nós temos como emoções, aí sim a gente consegue gradativamente nos encaixando. E, gente, esse encaixe, esse equilíbrio não é para o outro, é para nós mesmos, é para nós vivermos melhores.
para nós sermos mais felizes. No meio desta pandemia, no meio desta confusão, termos um olhar diferenciado para os nossos filhos, os nossos esposos, esposas, para os nossos pais, para o nosso vizinho, para o moço da padaria que tá mal-humorado, mas entenda o que ele está passando, né? Enfim, o autoconhecimento, como colocou a Isadora, é tudo que a gente consiga o equilíbrio e colocarmos em prática todas essas ideias aí do Goleman. E aí, não vai ser amanhã, tá bom, gente? Isso não vai acontecer amanhã. Por isso que eu disse que nós não temos receita. Por isso que eu disse que não tem o pirlim do pozinho mágico. Depende de nós. Tá ok? Deixa eu ver aqui qual é o último slide. Ai, muito obrigada, viu? Pessoas gentis são pessoas mais felizes. Essa é a dica de hoje e eu agradeço muito a participação de todos vocês. Alguma dúvida que ficou aí para ser respondida? Nós temos ainda alguns minutinhos. Ai, muito obrigada, Amanda. Então eu já ganhei o meu dia, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Eu espero aí que tenha colocado estímulo, né, em vocês. Deixa eu ver aqui a pergunta da Beatriz. Só um minutinho. Entra nessa questão bem-estar ou emoção, quando entra nesse sentido da outra pessoa ter coisas negativas, algo pesado? Entra sim, Beatriz. Quando a outra pessoa ela está muito envolvida em sentimentos tristes, na sua tristeza, na sua angústia, acaba te contagiando e te gera um certo mal-estar também. Tá? E esse mal-estar ele é gerado por vários motivos, às vezes até pela impotência de não poder ajudar. Mas às vezes, se você tiver uma escuta ativa, né? O que é essa escuta ativa? É deixar com que ela fale, coloque, né, para fora. Eu tinha uma amiga que falava desobilar, né? Aí você já consegue ajudá-la. Sobre a PNL e a sua ligação com a inteligência emocional. Então, Isadora, a programação neurolinguística, ela tem muito também da busca do eu, né, do entender o outro, de ver as coisas de outra maneira. A inteligência emocional, ela é aplicável em todas as áreas de conhecimento, tá? Como eu disse para vocês, hoje ela está sendo mais difundida nas questões das empresas, de um trabalho de recurso humano. Hoje as pessoas não são contratadas porque elas sabem trabalhar com Excel, por exemplo. Elas são contratadas se elas sabem trabalhar com os conflitos que o Excel pode trazer. Então, ele prefere pagar um curso de Excel, mas ter uma pessoa equilibrada, ter uma pessoa que consiga lidar com essas emoções. Hoje está se discutindo muito a inteligência emocional nesse sentido. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Porque está aparecendo um sinalzinho aqui. Obrigada, Joyce. Obrigada, Almiro. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, gente. Renê, os alunos que não são de pedagogia também mandam o nome. Sim, Yolanda. Oi, Adriana. Obrigada. Oi, Rê. Pela excelente, nem vou chamar de palestra, né? Foi uma excelente aula de vida, de equilíbrio. Um dia, quem sabe, eu chego nesse equilíbrio. Em vários momentos, tipo, a minha cara está dizendo exatamente o que eu quero dizer. Eu me coloquei aí no lugar e vejo o quanto nós precisamos ainda trabalhar a questão da inteligência emocional. O pessoal colocou aqui, obrigada por partilhar os conhecimentos. Foi realmente uma tarde aí de reflexão e que realmente nos ajudou muito, né? Então, excelente palestra, tem vários elogios e realmente nós te agradecemos, que foi um momento muito rico de aprendizagem. E aí, Bruna Macedo, muito conhecida nossa, há 6 anos ela conhece a professora Adriana Mesquita, né, Bruna? É um prazer você estar aqui conosco, é um prazer ter vindo para
FMU também, né? E agora está fazendo letras, né? E podemos nos Oi, encontrar Bruna. novamente. Obrigada por ter participado. Também conheço a professora Adriana, já o quê? Desde 2014? É isso, Adriana? 2012, Renê. 2012. E conviver com a professora Adriana, na verdade, com a amiga Adriana, a gente aprende para a vida, né? Então, eu agradeço, Adriana, agradeço por ter ficado conosco esse tempo, agradeço a todos os alunos e as alunas pela participação. Olha que legal, o James Cruz da Hora também veio aqui compartilhar conosco, né, no EDFMU, e conhece a professora Adriana desde 2014. Só quem já teve o contato e convive com você sabe a alegria que é isso para nós e a diferença que faz nas nossas vidas. Então, pessoas gentis são mais felizes. E você, Edri, sempre gentil, nos ajuda-nos, né, a sermos mais gentis e a sua gentileza nos torna mais felizes. Obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Até amanhã, na próxima palestra, no nosso próximo encontro. Obrigada por tudo. Mil beijos a todos, viu? Muito obrigada, Clau, pelo carinho, Bruna, James, muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. E para quem vai à aula, excelente noite de aula aí, tá? Um forte beijo, gente. Gratidão eterna. Beijo, obrigada, pessoal. Boa noite.